Agora vamos para uma parte bastante importante do nosso evento, né? Que é a nossa primeira mesa redonda. Então, para isso, eu gostaria de convidar o nosso colega, o Marcos Badaró, que é o nosso engenheiro agrônomo. Ele fica sediado na filial de Serquilho. Ei, capa. Obrigado, viu? E você vai subir lá. E você quer chamar o pessoal? Você tem o nome deles aí? Sim, senhor. Está ali, ó, na sua cadeira. Lá. Beleza? O Marquinho vai comandar essa primeira mesa redonda aí. E peço a contribuição do pessoal da plenária para as perguntas depois no final, tá? Marquinho, a palavra está com você. Segue aí. Som, boa tarde. Bom, o Chico já falou, mas para quem eu não conheço, eu sou o Marcos, trabalho como agrônomo na Coplacana, na filial de Serquilho. Então, gostaria de convidar novamente ao palco aí os palestrantes, né? Isabela, por favor. O Maurício também mal desceu, fazendo o favor, subir novamente aqui. Também o Gemada, para a gente dar andamento no conteúdo técnico. Vamos lá? Boa tarde. Tudo bom? Bom demais. Boa tarde de novo, Gemada. Vamos lá, então? Gemada, vamos seguir a ordem das palestras. Quando a gente fala em controle de pragas, logo vem a palavra resistência na nossa cabeça. Gemada, na sua opinião, o que a gente pode fazer para fugir um pouco da casinha? Por exemplo, fugir do velho fipronil e evitar esse problema com a resistência aí? Pessoal, a UPL ela é uma empresa que tem tradição em manejo de resistência. Você procurar na história dela, de todos os produtos, a gente tem no DNA da UPL muito disso. Temos o Uniseb Gold, que é o produto que resolveu o problema de resistência de fungicidas. É o produto multissítio. A UPL ela surgiu no Brasil em cima do Uniseb Gold, trazendo um produto que maneja a resistência de fungicidas. A gente trabalha com Select, pensando em manejo de plantas daninhas, de descontrole, principalmente o amargoso. O amargoso é uma planta que criou um problema gigantesco por resistência a glifosato, por constante uso da molécula, e passou-se a ter resistência. A gente tem outras moléculas, temos um Dynamic, por exemplo, no manejo de plantas de semente grande. Então, o que é o problema ao longo dos anos, né? Suscetível ao uso constante de uma molécula, ou duas, e você não manejar, você começa a ter esse tipo de problema. E quando acontece isso, o que é o mais grave? Não é a UPL deixar de vender o Esperto, a FMC deixar de vender um Altacor, ou quem que seja. É você perder aquela ferramenta. Você comentou lá atrás na sua apresentação que em Minas não consegue controlar a cigarrinha com as 3 principais moléculas do mercado: imida, tiametoxam e etiprole. Não controla mais cigarrinha lá. E aí você fala assim, mas surgiu moléculas novas, a FMC lançou, a Copit tem biológica, a UPL tem um Esperto, mas será que isso não vai acontecer também? Então, eu falo que é extremamente importante a gente estar rotacionando molécula e trabalhar com mais que uma molécula dentro. Eu como UPL, eu deixei de ser orgulhoso e querer pegar o mercado inteiro. Então, é importante que todos nós, como empresas, façamos isso, recomende moléculas diferentes para manejar essas pragas e não correr o risco de não ter mais a molécula funcionando. E isso para o produtor é muito ruim, porque você catar o pipeline das empresas, está muito reduzido produtos novos para frente. E se você não surgir produtos novos, a gente pode correr um risco de uma praga virar algo muito sério. E
E isso, para a agricultura nossa, é um problema que, de vez em quando, assusta, né? A gente pegou a helicoverpa lá atrás e não tinha nenhuma molécula que controlava ela, e tivemos que registrar na correria produtos que não era nem permitido no Brasil. Então, assim, o manejo de resistência, pensando nisso, é extremamente importante. Obrigado, Gemada, por esclarecer a questão da resistência aí. E quando a gente fala em resistência, a gente está assumindo que o produto chegou de fato na praga, né? Eu queria te perguntar também o que a gente pode fazer para resolver esse problema do produto de fato chegar onde ele precisa, né? Como o Maurício trouxe para a gente, o bicudo é uma praga que está dentro do tolete ali boa parte do tempo. O que a tecnologia pode nos trazer em termos de formulação, em termos de solubilidade, para fazer de fato o produto chegar no alvo, Gemada? O Maurício falou da parte de sistemicidade, é algo importante. A Coopt mostrou o TerraNem, que é uma tecnologia fantástica, mas a tecnologia de aplicação é importante, e a parte, no caso que eu comento bastante, no caso do nosso produto, a parte de solubilidade de produto, enxergando o que a gente sempre estudou em herbicida. Em herbicida, a gente trabalha muito forte isso. Solubilidade, entender o que cada produto faz, como que ele atravessa e como que ele não atravessa a palha, o que ele precisa para fazer. Tem tecnologias novas, por exemplo, a vinhaça localizada é uma baita de uma ferramenta, entender se a sua molécula encaixa dentro, o que precisa ser feito para essa molécula encaixar nessa modalidade de aplicação. Às vezes a própria formulação, às vezes ajustar algumas coisas nisso aí. Eu assisti algumas palestras semana passada num evento da Global Cana, mostrando o tanto que a gente fecha os olhos para isso, com qualidade de aplicação. Um agitador dentro de um pulverizador, um bico direcionado no lugar certo, colocar a vinhaça localizada no lugar certo, o cortador de soqueira passar em cima da linha certa. Então, assim, a gente tem alguns pontos aí que, além da qualidade da tecnologia que o produto entrega, a gente precisa tomar muito cuidado que o nosso manejo, a nossa operação em si, entregue também. Obrigado, Gemada. Terceira pergunta para você. Assumindo que existe um gargalo operacional por parte dos fornecedores de cana, nem sempre ele vai conseguir voltar com uma segunda aplicação ou terceira, por mais que seria o ideal, né, a gente fazer mais de uma. Como que a gente pode trabalhar em termos de versatilidade e espectro de controle, de modo que a gente tenha uma eficiência boa, mesmo naqueles produtores que trabalham com uma aplicação só? Em cima do que eu mostrei, acho que o Maurício mostrou algo muito similar, e a gente tem que passar a olhar um pouco mais para o que o produto entrega, né? A gente vê muito isso acontecendo dentro de misturas de tanque com herbicidas. Eu volto sempre a falar de herbicidas, que é algo que todo mundo maneja há muitos anos, e você controla várias plantas daninhas com um produto só, uma formulação ou uma mistura de tanque. E quando você passa a ter produtos que fazem o que eu comentei, o que eu mostrei no caso do Esperto, ele entrega mais que uma coisa. Então, eu preciso de um produto que, no caso, pensando em corte de soqueira, no caso do Esperto, pensando numa vinhaça localizada, ele consiga fazer as duas principais pragas ali que a gente tem no solo. Apesar que o Maurício falou que não é de solo, né, Maurício? É de rizoma, mas é considerado uma praga de solo, que está lá embaixo. No caso do Esperto, a gente consegue controlar tanto a larva do esfenófilo quanto a ninfa da cigarrinha. Então, você já economiza na mesma aplicação isso aí. E o Esperto, ele, por ter os dois princípios ativos dele, que controla também os adultos da cigarrinha. Então, eu consigo encurtar aquele ciclo de ovoposição da cigarrinha, quando eu faço uma aplicação com barra ou um drenche, controla o adulto, ela vai entrar em contato, ela passou em cima da área contaminada com o produto, ela vai morrer. E eu consigo controlar o adulto também do esfenófilo e quebrar o ciclo dele. O Maurício falou um negócio que é muito legal, a hora que mostra do bicudo do algodoeiro. A pessoa mata o adulto para não deixar botar e entrar lá dentro. E a gente começou a enxergar isso agora, né? A gente pensava só ir na larva, e daqui para frente o adulto está andando um monte. Então, a gente faz um produto que controla tanto a cigarrinha e você consegue levar de tabela o bicudo, né, o adulto, é extremamente importante. Você corta exatamente o ciclo no meio. Então, o manejar, você ter produto que entrega mais coisa é extremamente importante. Obrigado pela participação, Gemada.
Agora eu gostaria de passar a palavra para Isabela. No final nós vamos fazer uma interação aqui, tá, pessoal, com o público. Então, se vocês tiverem alguma pergunta aí, se puder deixar anotado, a gente vai dar oportunidade aqui também, tá? Isabela, você trouxe para a gente aqui uma ferramenta que já é uma realidade e está agregando muito em controle do bicudo na cana, que é o nematóide do bem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a principal barreira desse produto para ele sair de uma ideia do laboratório para a fábrica até o campo. Bom, obrigada pela pergunta. Os nematóides entomopatogênicos, eles já estão sendo estudados há muitos anos, principalmente com o professor Leite aqui na Exalc, e a grande barreira era a formulação. Então, essa barreira da formulação, a Coopert venceu, trazendo essa tecnologia da Holanda. Nós temos esse produto comercial na Holanda há mais de 10 anos, tanto o Terranem, que é o Sternenema, quanto outro produto, que é o Heterorabidites, que nós testamos aqui também no Brasil. E essa era a nossa grande barreira, a formulação. Então, essa barreira a Coopert já conseguiu vencer e trazer esse produto diretamente da Holanda para o Brasil. Então, esse produto ele vem importado da Holanda, e ele tem um shelf life relativamente grande, considerando toda a viagem, o transporte, até chegar no nosso produtor. Então, a nossa grande barreira era a formulação, mas a Coopert já conseguiu solucionar essa barreira. Obrigado, Isabela. Aproveitando o gancho do nematóide do bem, por ser um produto relativamente novo, como que funciona, se você puder falar um pouquinho mais sobre o posicionamento dele? A gente pode usar sozinho? O ideal é a gente associar um produto químico? Como que vocês estão trabalhando nessa orientação? Perfeito. Como os colegas comentaram, sempre importante fazer a rotação de produtos, né? Foi bem falado hoje, bem posicionado. O Terranem, o nosso posicionamento é tanto ir com um produto químico, porque ele tem a compatibilidade com a grande maioria dos nossos produtos, mas, em muitos casos, não é necessário. Então, nós temos ótimos resultados em campos com alta infestação, que o Terranem está conseguindo reduzir a quantidade de formas biológicas e também de tocos atacados. Então, o nosso produtor ele pode escolher se ele tem mais a segurança de conhecer o produto associado a um produto químico já usual desse produtor, ele pode fazer a mistura no tanque e fazer a aplicação dessas duas ferramentas juntas. E lembrando também que nós estamos com ótimos campos associando a Bovéria. Então, Terranem e Bovéria são duas ferramentas que trazem esse residual maior e, como os amigos comentaram, né, nós precisamos cada vez mais de ferramentas para o manejo dos fenófilos, que é uma praga que traz um prejuízo gigantesco. E aí, gostaria muito de reforçar o Maurício, né? Ele foi muito assertivo em nos provocar. Será que somente uma aplicação é o ideal para a praga? Uma praga que realmente ela destrói o nosso canavial, porque não tem solução. A broca eu ainda consigo ter depois a rebrota ali da minha cana, da minha soqueira. Mas o esfenófilos, ele destrói todo o meu canavial. Obrigado, Isabela. Seguindo nesse gancho aí da segunda aplicação, terceira, também voltando no assunto da cana bisada, que pode ser um problema em termos de praga, você poderia falar um pouquinho como os nematóides do bem podem ajudar a gente nessa questão aí, que é uma realidade nesse ano, ficar a cana em pé? Perfeito. Maurício até quantificou a quantidade diária e assusta no momento que a gente para pensar a quantidade de cana que nós iremos deixar por mais tempo ali no solo. Então, quanto mais tempo, mais eu tenho raízes, perfilhos, tanto novos, com perfilhos mais antigos, e isso vai ser um prato perfeito para as pragas e doenças. Então, o nematóide ele pode ser uma excelente ferramenta para reduzir, principalmente, a quantidade de esfenófilos. Foi mostrado também a quantidade de ovos que um adulto coloca, 40 ovos. Então, um adulto vai colocar 40 e isso só vai aumentando exponencialmente. Então, lembrando que não é hora de negligenciar, é hora de monitorar e controlar. Obrigado, Isabela. Para a gente finalizar a participação, será que você pode falar um pouquinho do modo de ação do nematóide do bem? Porque a gente sempre associa nematóide a uma coisa prejudicial, né?
Então, se você puder falar um pouquinho de como que ele age e como que ele vai controlar esse bicudo. Perfeito. Uma das dúvidas que os nossos produtores têm é realmente, se eu vou aplicar um nematóide na minha área, será que daqui 1, 2, 3 anos esse nematóide vai deixar de caçar as pragas de solo e vai começar a causar problema no meu canavial? Não vai, porque o aparelho bucal dele não permite causar danos nas nossas plantas. Então, o modo de ação dele, ele tem essa busca ativa, ele vai se deslocar no solo. Dentro da toceira, ele vai pelo mesmo orifício que o esfenófilos já causou dano. Ele encontra essas pragas de solo, pulpa, larva e adulto, pelos marcadores químicos. Vamos, a grosso modo, falar os cheiros, né, que essa pulpa, larva e adulto vai liberar, e ele consegue penetrar pelos orifícios naturais das pragas. Penetrando, ele regurgita a bactéria causa mortalidade, e ele vai cada vez mais se reproduzindo, gerando novas gerações dentro desse hospedeiro. E essas novas gerações serão os nossos caçadores em uma próxima rodada. Muito bem explicado, Isabela. Obrigado, viu? Agora, Maurício, queria pedir uma contribuição sua, para a gente falar um pouquinho mais da questão do bicudo, né? Bom, nós estamos no fim de setembro, estamos vindo de um período seco, né? Podemos classificar ele como um período seco. E agora nós estamos entrando no período quente e úmido, né? Hoje, por exemplo, 35 graus na sombra, né? E a partir de agora a gente tem que falar em cigarrinha. E voltando de novo na questão operacional, né? Como que a gente pode fazer um bom controle de esfenófilos, pensando também em cigarrinha, considerando o nosso gargalo operacional, que é uma realidade, pelo menos no estado de São Paulo aqui? Essa pergunta é boa, porque é o seguinte, né? Você, na época que nós estamos agora, todo mundo vai concorrer por máquina. O cara do herbicida vai querer máquina. O cara do controle de pragas vai querer máquina. O cara vai querer o avião. Então, assim, a briga por equipamentos vai ser cada vez maior agora nesse período daqui. E se você tem produtos, assim como o Verimark, que controlam mais de uma praga, pegando esse momento da cigarrinha, né, que nós vamos começar agora, e aí você tem adulto, grande parte de adulto agora, mas você também tem larva. Então, se você utiliza um produto que vai controlar a cigarrinha, ele é sistêmico, então ele vai controlar a larva. O Verimark não controla adulto, só a larva. E onde você vai ter essa possibilidade de controle multipragas, você acaba fazendo uma operação para controlar várias pragas. Agora, se você não tem cigarrinha na área, você pode entrar com o Premistar, porque você vai controlar o adulto dos esfenófilos, a larva dos esfenófilos e vai levar a broca também, com uma aplicação só. Então, isso a gente tem que pôr no papel a conta, porque quanto você está economizando de diesel? Quanto você está deixando de ter que alugar um avião? Quanto você está deixando de ter que alugar um outro equipamento para fazer uma determinada aplicação? Então, acho que a gente contribui dessa forma. Obrigado, Maurício. Se você puder comentar um pouquinho também sobre o modo de aplicação dos inseticidas sistêmicos, a gente pode usar o corte de soqueira convencional, até porque a gente sabe que a terceira linha dele pode ser que escape, ou uma aplicação em drenche um pouco mais personalizada. Como que vocês estão fazendo esse posicionamento? Isso é legal. Quando a gente fala tanto de ninfa de cigarrinha, quanto de larva de esfenóforos ou do adulto, essas pragas estão lá embaixo. Então, a gente preconiza uma aplicação que seja jato dirigido, ou drenche, ou corte de soqueira, para você colocar o produto, como quem conhece o professor Witt, já ouviu ele falar, na boca da planta, lá na raiz. Por quê? O produto que é sistêmico, ele vai entrar na solução do solo e vai ser absorvido pelas raízes. Uma vez dentro da planta, o inseto se alimentando da planta, raspando ali a raiz, a base do rizoma, aquele entrenó que está na base do solo recém-formado, ele vai se contaminar e vai morrer. Esse é o modo de ação dos produtos sistêmicos, como o Verimark e uma parte do Premistar. A outra parte do Premistar, que ela vai estar no solo, o adulto caminhando em cima ou entrando em contato com o adulto, você vai controlar o adulto. Então, por isso que a gente fala que o Premistar tem um duplo modo de ação, né? E eu acho que é importante ressaltar
que esses produtos, eles são... e aí, a hora que você coloca ele, como eles são translocados para cima, por isso que ele controla a broca. Então, ele vai entrar, conforme a crana vai crescendo, ele vai entrar, ele vai se distribuindo e vai para as partes novas. E aí você pode falar assim, pô, mas AltaCore tem 60 gramas, você está falando de 90, 80, 78 dias de período de controle, né? A dose do Verimark e do Premistar no solo é uma dose cavalar. Então, a gente está jogando 3, 4 vezes mais produto ali, para quê? Para a gente ter residual para os seus 150, 180, 200 dias. Né? Então, produto sistêmico seria interessante que você aplicasse no solo, para essas pragas que a gente está discutindo. Né? Queria fazer uma pergunta agora para você, Maurício. Se você quiser dar sua opinião também, Isabela, acho que é válido. Em termos de volume de cauda, na aplicação do corte de soqueira, principalmente num período, vamos falar, pré-úmida que a gente fala, né? Quantos litros vocês recomendam? Poderia associar o nematóide do bem com o Premistar? O que vocês me falam? Eu podia fazer uma pergunta mais difícil, né, ou menos polêmica, porque assim, se a gente pensar operacionalmente, todo mundo quer fazer menos volume, né? Mas se a gente está pensando em pragas de solo, foi muito bem falado aqui pelo Gemada, a gente tem que acertar a praga, tecnologia de aplicação. Vários consultores já fizeram trabalho mostrando que o que a gente usa hoje, 150 litros por hectare, não é suficiente. Então, assim, a gente fala aí de 250 a 300 litros seria o ideal. Agora, existe o mundo real e o mundo virtual. O mundo real, a gente sabe que todo mundo está usando 150, às vezes o cara vai 100, mas, assim, pensando em eficiência de controle, a gente não pode negligenciar os produtos, porque muitas vezes a culpa não é do produto. E olha que legal, o Gemara falou muito de resistência. Não é superdose que causa resistência, é subdose. Agora, imagina você está usando 150 litros por hectare, você está colocando menos produto lá no solo. Será que você está colocando a dose exata do produto? Então, essa é uma coisa para a gente pensar. Eu colocaria de 250 para cima. Vocês podem ficar bravos comigo, mas eu acho que, pensando em proteção das nossas tecnologias e na eficiência de controle, eu iria nessa linha. Não sei, Gemados, acho que é legal vocês falarem também. Concordo com você, Maurício. A gente tem visto bastante trabalhos. A Leila tem repetido, a Leila Dinardo, vários trabalhos com a gente, até para entender, trabalhos que está o meu produto e está o produto de vários produtos da concorrência, tentando entender. E eu falo que assim, eu vim de culturas como milho e algodão, onde eu trabalhava com vazão bem baixinha, mas eu tinha que colocar esse produto onde? Em cima da folha. Eu quebrava mais a gota, fazia um trabalho em condições ambientais que fossem adequadas, eu conseguia fazer chegar. A hora que você joga no solo, tem muita coisa. Tem a aplicação que não é legal, é um drenchezinho numa canaletinha dessa grossura, é a palha que não está sendo cortada e o produto está ficando em cima e está degradando, porque esses produtos, uma coisa é você colocar em cima da palha e outra coisa é você colocar dentro do solo. No caso da bifentrina que a gente comentou, ela dá 86, 90 dias, pode chegar a 100 dias de meia-vida dentro do solo. Ela em cima da palha, o comportamento já é um pouco diferente, porque você tem a degradação solar. A gente cata um monte de produto de herbicida que a gente conhece e estudou muito, que em cima da palha tem um residual desse tamanho e a hora que ele atravessa a palha, um diuron, por exemplo, ele aguenta ficar residual de 90 dias desde que esteja no solo. Em cima da palha é diferente. Então, quando você coloca naquele drenchezinho e você não consegue fazer descer, o residual dele vai ser muito menor, porque ele vai ficar exposto à luz solar, e você pode perder esse produto dentro de 30 dias, 40 dias, porque vai pegar um período mais seco. Então, assim, a necessidade de altos volumes de água, eu acho que vai precisar ser olhada com carinho. Eu falo, a vinhaça localizada veio com esse benefício aí, mas precisa ser aplicado certo, tem um monte de coisa ainda para corrigir, mas precisa de volume maior. Não dá para trabalhar com esses volumes baixos, não. Obrigado, pessoal. Não, concordo com todos os posicionamentos. A Koppert, ela investe muito em formulação dos nossos produtos para retardar, por exemplo, nos nossos produtos nós temos
como se fosse um protetor solar, né? Então é uma proteção contra a radiação, mas claro, eu consigo ter a aplicação da melhor maneira para potencializar os nossos produtos e às vezes não consigo, ele vai ter o seu potencial, mas o seu potencial reduzido. Então, claro, se eu consigo fazer a aplicação de biológicos, uma vazão de 250, 300, é o melhor do nosso cenário. A gente precisa adaptar o ideal com o real e entrar nesse consenso. Obrigado, pessoal. Bom, se eu entendi bem, então, se a gente olhar a última linha da conta, mais vale a gente investir num produto de qualidade, atrelado a uma boa aplicação com um bom volume de cauda, e a nossa economia é muito maior do que se a gente levar em consideração o dano que a gente está tomando com a praga, né? Bom, eu queria perguntar agora se alguém da plateia tem alguma pergunta, se quer agregar aqui no nosso bate-papo. Pode ficar à vontade. Boa tarde. Prazer, Rafael, professor da FATEP. Queria parabenizar as empresas pelas novidades. É muito importante trazer inovação para o produtor, para que ele possa ter um leque maior de opção no portfólio dele, né? Mas, além dessa questão, né, de preocupação com as abelhas, que a UPL citou, ou de manutenção das formigas na área que a FMC citou, e que a Koppert, né, como um produto biológico, o que mais vocês, empresas, têm feito para monitorar o número de inimigos naturais na área? E se a canabisada pode ser, de repente, um refúgio, assim como a gente tem a prática na soja, né? Para aumentar a resistência e não ter esse problema de resistência no futuro. Como é que você chama? Rafael. Rafael, acho que assim, todas as empresas hoje, elas se preocupam com a questão ambiental, né? Porque existe uma lupa em cima de todo mundo que trabalha com defensivos agrícolas, né? Então, acho que existem esforços, assim como você viu aqui fora, tem o negócio da colmeia viva, acho que grande parte das empresas fazem parte. Se você for lá no Museu Catavento, tem um negócio da colmeia, onde é patrocinado também, não lembro por qual empresa, mas todo mundo está preocupado. Você tem uma ideia, muitas vezes um produto ele é proibido fora do Brasil, antes de ser proibido aqui, a gente toma a decisão de já proibir aqui, para que a gente não seja pego de surpresa. Outro ponto também que a gente vem trabalhando muito é essa questão de aplicação. Então, a maioria dos nossos produtos, se a gente olhar, pensando em inseticidas, a gente está indo para o solo. Então, isso aí você minimiza um pouco essa questão de problemas com inimigos naturais ou abelhas. Se você pegar o portfólio da FMC, grande parte disso aqui eu tirei alguns slides, né? A gente sempre faz trabalho de seletividade, seja para formigas, cotésia, tricograma, que são os inimigos naturais que pegam a broca. Então, a gente sempre preza por isso. E a sua outra pergunta? Se a área de canabisada pode servir de refúgio para o manejo da resistência. O refúgio, ele vai muito na questão de quando você tem as canas, soja, milho transgênico, né? Agora, não vejo como um refúgio pensando em resistência, porque ninguém mais interessado do que nós, que estamos aqui, que os nossos produtos sejam sustentáveis financeiramente. A gente precisa que essa molécula se perpetue por diversos anos, né? Então, o que a gente tem que ficar atento nessas áreas de canabisada é, sim, você vai ter mais inimigos naturais, mais uma microfauna ali, porém, você também tem as pragas. Então, a gente tem que ter esse balanço quando a gente pensa nesse sentido de canabisada. Só colaborar um pouquinho em cima disso aí. O Maurício falou bastante sobre a preocupação que as empresas têm, né? No caso que a gente
coloca ali que o acetamiprid ele entrou no esperto, antes da UPL ser detentora da molécula do acetamiprid, para usar nessa formulação do esperto, mais a bifentrina, a gente tinha na frente disso o Emida. Só que o Emida, hoje, lá na Europa, ele já foi proibido. O tiametoxam, acho que não se foi, está na lista, os neonicotinoides, e o aceta é o único neonicotinoide que está andando em paralelo lá, por causa da seletividade, não seria nem seletividade, né? Ser menos tóxico para as abelhas. Então, a UPL já olhou lá atrás, pô, o Emida, na época, era mais interessante, porque era uma molécula da empresa, a empresa falou, não, deixa de lado, a gente precisa procurar algo que seja mais adequado, porque o mercado, que o planeta hoje exige. Quando você perguntou, na segunda pergunta, que você fala do refúgio, eu enxergo hoje, para quem trabalha com cana há mais tempo, a cana queimada era uma bênção pensando em pragas, né? Pragas e doenças. Você quebrava o ciclo, né? Você põe um fogo em volta do canavial, tudo que está ali dentro morre queimado e você quebra o ciclo nesse meio. A partir do momento que você passou a ter cana crua e você nunca corta o ciclo, né? Você entra colhendo aqui, a praga está nessa área, ela se refugia para que está mais nova, ou que já foi cortada, ou que vai ser cortada futuramente. Então, ela passa a migrar. Eu enxergo que, principalmente no caso do esfenófilo, as áreas de cana bisada vai ser um problema muito sério, porque nenhum dos produtos que você tem hoje, ele consegue fazer um controle legal numa cana grande. Por mais que tenha a sismicidade normalmente era da raiz para cima, grande parte dos produtos. Pouca coisa desce ao contrário, né, da folha para baixo. Então, se você fazer aplicações para cigarrinha, você vai ter um controle, mas no caso do esfenófilo, a gente está olhando com bastante atenção, talvez subindo muito a dose dos produtos, que é o que o Maurício falou, que aí você controla com doses muito altas, mas vai ser difícil você ter isso aí. Então, para quem tem esfenófilo na área, não deixe embisar essas áreas que têm esfenófilos. Mas não é pensando em manejo de resistência, acho que não vai ser pensando em resistência, porque a gente já tem esse ciclo, que soja hoje você tem um intervalo sem plantar nada, né? Então você quebra o ciclo na soja da doença, principalmente da ferrugem. Na cana você não consegue quebrar, você sempre tem a cultura viva do lado. Você só vai ficar sem conseguir fazer o manejo, no caso do esfenófilo, nessa área bisada. No caso da cigarrinha e broca, a gente consegue, com as ferramentas que a gente tem, que os parceiros nossos têm, consegue fazer isso bem feito. Bom, a Coopert, o nosso lema é ser parceiros da natureza, e o nosso principal produto na Europa é uma polinizadora chamada Bumblebee. Então, é a nossa missão, cada vez mais, proteger os inimigos naturais das áreas. E concordo com todos os posicionamentos sobre a cana bisada. Infelizmente, nós temos que escolher qual cana nós vamos deixar para ser a nossa cana bis, justamente pelo manejo das pragas, mas também pelo manejo das doenças. Reforço bastante essa parte da doença, porque nós teremos condições climáticas que vão favorecer essas doenças fúngicas na parte foliar também. Obrigado pelas respostas e pela pergunta também, Rafael. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para eles? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Clisman Teixeira, eu faço estágio no marketing estratégico e estou no 3º ano de agronomia na Exalc também. A minha dúvida é para a Isabela, mas eu acho que vocês também podem contribuir. A questão que eu tenho dúvida é se o tempo de liberação de biológicos, se ele chega a ser menor do que o tempo de liberação das moléculas químicas, porque o Maurício comentou que as moléculas químicas, essa prospecção futura está cada vez mais desafiadora por conta de não ter novas moléculas e tudo mais. E aí eu gostaria de saber se os biológicos, no aspecto regulatório, se é menos tempo, como que está esse cenário futuramente de novas moléculas, de novos biológicos? Hoje a Coopert ela tem pesquisado 400 novas soluções no mundo todo, só que nós temos um pequeno detalhe. Quando nós falamos em produtos biológicos, nós temos 2 caminhos para o registro. O caminho, como os amigos passam, que é o caminho dos agrodefensivos, então, como se fosse um produto químico normal,
e um produto como um fertilizante ou um registro por especificação. Por exemplo, se eu já tenho uma empresa que tem o registro de uma cepa, que é do Instituto Biológico, e essa cepa é disponível para o mercado, eu só preciso fazer como se fosse um Ctrl+V, Ctrl+C. Eu copio e registro como especificação. A Koppert, ela tem a grande maioria dos nossos produtos registrados como agrodefensivos. Então, nós passamos pelos mesmos crivos que os produtos químicos hoje passam. E esse tempo é igual. Então, o tempo do registro do produto é igual. E nós estamos, né, trazendo essas soluções, e o tempo de pesquisa também é como se fosse um produto químico. Então, é bem demorado, bem oneroso, assim como toda a cadeia química também. Acho que, assim como a Koppert, várias empresas de defensivos estão partindo para alguns dos produtos biológicos. E uma das brigas é que esse tempo seja menor para o biológico. Então, a gente tem na nossa linha o quartzo, que é um nematicida biológico, mas ele sofre da mesma forma. Então, para você ter uma ideia, um produto químico ele vai demorar ali seus 10, 12 anos para você, desde que você descobre a molécula até você lançar, né? Então, você imagina o investimento que as empresas têm, é um investimento altíssimo, né? Então, você começa lá com, sei lá, 5.000 isômeros e vem pegando, para chegar em um aqui, e aí você entra no processo. Então, é um investimento oneroso e bastante demorado. Bastante demorado. Eu acho que esse é um assunto legal, porque a sociedade fica muito preocupada com isso, né? E existem alguns critérios para você registrar os produtos defensivos agrícolas. Não é o fórum aqui agora, mas eu acho que até o Rafael, não sei se ele está aí ou saiu, mas é um assunto para discutir, até na Exalc, em alguns debates, essa questão, porque existe muito achismo em relação a defensivos agrícolas. E eu acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas que se torna importante como sociedade a gente conversar. Só para comentar, a gente tem 2 bionematicidas também, tem o Biobac e tem o Nimaxa. E para você ter uma ideia, hoje existe uma legislação no Brasil que você não pode colocar um outdoor de um defensivo químico, tem toda uma legislação para isso. O Biobac é um bionematicida, biofungicida e biobactericida, e ele segue as mesmas legislações idênticas de um químico, desde o registro, todo esse processo. E isso é muito oneroso, que nem disse o Maurício. É complicado, as empresas sofrem, e às vezes quando você consegue identificar uma molécula, um organismo vivo vai fazer esse controle, até você registrar, às vezes ele deixou até de funcionar mais e perdeu a eficiência dele. Precisava de uma discussão mais profunda e a sociedade parar de achismo e misticismo, começar a olhar isso com mais carinho. Pessoal, só gostaria de trazer uma contribuição em relação a esse tema. Esse tema, por incrível que pareça, ele foi discutido hoje de manhã. Essa questão do tempo do regulatório, como que fica as biosoluções em relação ao tempo, né? E eu pedi a palavra e vou repetir aqui o que eu falei de manhã. Como os colegas falaram, o Brasil ele tem uma das legislações mais rigorosas do mundo em relação a registro de novas tecnologias, de produtos químicos, de defensivos agrícolas e tudo mais. Para você registrar um defensivo hoje, uma nova molécula, você tem que passar pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Meio Ambiente, né? E não vamos discutir aqui questões políticas, né? Nós vivemos num país subdesenvolvido ainda, infelizmente, né? Nós poderíamos estar muito mais aí numa outra situação, mas é isso que nós temos hoje. Então, não vamos entrar nessa questão, mas o escrutínio que esses produtos pelos quais eles passam assim, rigorosíssimo. Então, né? Então, o tempo para o biológico, infelizmente, é o mesmo tempo para o químico também. Tá? É isso, só queria trazer essa contribuição aí. Obrigado, Chico, pela contribuição. Eu queria agradecer
a participação de vocês, pelas apresentações. Foram muito ricas de conteúdo, eu tenho certeza que agregou para todo mundo que compareceu. Muito obrigado, viu?